Você já parou para pensar que a vida, às vezes, é como uma briga de braço de ferro com o destino? Não importa o quanto você lute, parece que sempre tem algo maior do outro lado, puxando com uma força que você não controla? Pois é, foi exatamente essa sensação que Hemingway transformou em literatura em O Velho e o Mar. Hoje a gente vai mergulhar nessa obra-prima e entender todas as lições que estão escondidas nela. Conhecer o contexto em que Hemingway a escreveu, destrinchar a técnica narrativa que ele usou, simples na superfície, mas cheia de camadas. E claro, extrair lições práticas para quem escreve. Porque se tem uma coisa que esse livro ensina, é que contar uma boa história não precisa ser complicado. Para começar, vamos lembrar aqui a trama rapidinho. O Santiago era um velho pescador cubano que está há 84 dias sem pegar um peixe sequer. E no 8º dia, ele decide ir mais longe do que nunca, até o coração do mar. Nossa, eu me arrepio só de lembrar aqui. Lá, ele fisga um peixe gigantesco, um espadarte, e trava uma luta épica de vários dias contra esse animal. No final, ele até consegue vencer, mas ele perde tudo para os tubarões que devoram a sua conquista no caminho de volta. É um resumo simples, né? Um velho, um peixe, o mar. Mas, como sempre acontece com grandes escritores, a simplicidade é só a superfície. Por trás dessa trama, existe uma reflexão enorme sobre a luta humana contra a força da natureza, contra o destino até, e contra a própria passagem do tempo. Santiago não luta só contra o peixe. Ele luta contra a sua própria velhice, contra a solidão, contra a ideia de que já não serve mais para nada. Em uma das frases mais bonitas do livro, o Hemingway coloca os pensamentos de Santiago. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Essa é a alma da história. E vamos lá. Quem nunca se sentiu assim em algum momento da vida? Lutando para provar para si mesmo, e talvez para os outros, que ainda tem valor. É importante também entender em que momento o Hemingway escreveu essa história. O livro foi publicado em 1952, quando o autor já era um escritor consagrado, mas também estava passando por uma crise. Ele tinha acabado de lançar alguns livros que não tinham agradado tanto a crítica, e havia uma pressão enorme em cima dele. Muita gente dizia que o Hemingway já tinha dado o que tinha que dar, que o brilho dele já tinha passado. E aí vem O Velho e o Mar. Que livro, gente! Olha a ironia. Um escritor envelhecendo, em dúvidas sobre o seu próprio valor, que cria uma história de um velho pescador tentando provar que ainda é capaz de vencer. É ou não é uma metáfora da vida dele? Mais do que isso até, era o espírito próprio da época. O mundo pós-Segunda Guerra estava cheio de cicatrizes. As pessoas buscavam algum tipo de sentido no meio das ruínas da guerra. E Hemingway traz essa história que de tão simples parece uma parábola. Um homem, um peixe e o mar. E no fundo, todo mundo entendeu que era uma história sobre continuar lutando, mesmo quando não se tem garantias de vitória. Agora vem a parte que, como escritores, a gente ama analisar, que é a técnica dele. O Hemingway tinha um estilo muito próprio, conhecido como a teoria do iceberg. E o que é essa teoria do iceberg? Basicamente, ele acreditava que o escritor deve mostrar só uma parte da história, a ponta do iceberg, e deixar o que está por baixo subentendido e invisível, mas ainda presente. O escritor não pode contar a história toda. Ele tem que deixar umas camadas não explicadas para que o leitor imagine sozinho. Em O Velho e o Mar, isso aparece o tempo todo. Ele não fica descrevendo os sentimentos do Santiago de forma explícita. Ele mostra as ações, os diálogos curtos, as descrições do mar, do peixe, do corpo do velho ficando cansado. E a partir disso, o leitor sente todo o peso emocional, sem que o autor precise escrever. O Santiago estava triste e cansado. Um exemplo claro disso é quando o Santiago pensa sozinho em voz alta. O homem não foi feito para derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Olha só, ele não está chorando, não está gritando, esperneando. Ele simplesmente constata. E o leitor sente todo o peso da dignidade dele. Isso é genial, porque torna a narrativa direta, limpa, mas mesmo assim profunda. É como se o Hemingway dissesse: eu confio que você, leitor, vai preencher as entrelinhas. Isso é uma lição enorme para nós escritores. Às vezes, menos é mais.
E claro, O Velho e o Mar é cheio de lições que ultrapassam a literatura e que encaixam certinho no dia a dia de quem escreve. Uma delas é a dignidade da luta. Não importa se você vence ou perde, importa que você lute com dignidade. O Santiago termina derrotado, mas não humilhado. Ele deu tudo de si. Como ele mesmo diz, é bom que sejamos humildes, pensou ele, mas é melhor ser orgulhoso. Se não fosse, eu não teria ido tão longe. Outra lição é a solidão como parte da jornada. Escrever, assim como pescar, é um ato solitário. Às vezes é você e o papel, ou a tela, contra o mundo inteiro. Hemingway traduz isso no Silêncio de Santiago. Ele estava sozinho, mais do que nunca. E isso era bom. Outra lição que me pegou foi que o fracasso não apaga a grandeza. Mesmo sem trazer o peixe inteiro, Santiago é visto com respeito, porque ele não desistiu de tentar, de se esforçar. Às vezes, o valor da sua obra não está no resultado imediato, mas na força da sua tentativa, na esperança que faz você esperar pelo melhor a cada página em branco vencida. E outra lição que eu não posso deixar de falar é a persistência. O velho passa dias lutando contra o peixe, exausto, mas não desiste. Como ele próprio diz, quase como um mantra, eu irei até o fim, eu fui feito para isso. Quantos escritores abandonam seus livros no meio porque acham que não são bons o suficiente, que não foram feitos para isso? E talvez a grande lição seja: continue escrevendo, mesmo que pareça impossível. Em relação à técnica de escrita de O Velho e o Mar, nós podemos extrair algumas pérolas para o nosso ofício de escritores. A primeira pérola é a simplicidade na forma e a profundidade no conteúdo. Você não precisa de uma trama mirabolante para dizer algo grande. Às vezes, uma história pequena contém um universo inteiro, como o próprio Santiago pensa em certo momento. O mar é doce e belo, mas pode ser cruel. Uma frase simples, mas que resume a dualidade da vida. A segunda pérola de Hemingway nesse livro é usar o não dito. Ele deixa muito espaço para o leitor. Ele não explica demais. Ele não dá todos os detalhes. O Hemingway confia na inteligência de quem lê, e isso é respeito. É deixar o leitor escrever junto com o escritor. A terceira pérola do livro é que o cenário é um personagem à parte. Eu falei disso no vídeo sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Acontece a mesma lógica aqui em O Velho e o Mar. O mar de Hemingway não é só um pano de fundo. Ele é um personagem ativo, com humor, com força, até com crueldade. E muita crueldade. É quase um vilão, um antagonista. Agora pergunta para você na sua escrita. O ambiente também tem essa força ou você só usa o ambiente de decoração? E a quarta pérola que me ocorre aqui é a questão da metáfora maior. Mesmo que você escreva sobre um homem pescando, pense: o que essa história simboliza? Todo grande conto ou romance tem uma camada extra. Mesmo que você não diga na história inteira, qual é a metáfora por trás? Eu, particularmente, admiro Hemingway porque ele tinha esse talento raro de escrever frases curtas, diretas, sem enfeite, mas que carregam uma densidade absurda. Ele conseguia mostrar com simplicidade a complexidade da vida. E isso é o que eu acredito que a boa literatura faz. Ela não complica para parecer profunda. Ela ilumina o que já está aí, mas que a gente não tinha reparado e não sabia nomear. Porque a gente não precisa de rococó para emocionar. Às vezes, uma frase curta pode ser muito mais impactante do que uma página inteira. Então, quando você pensar em desistir de um projeto, lembre-se do Velho Santiago. Talvez o seu peixe seja um livro difícil, uma ideia que parece grande demais, uma história que te dá muito trabalho. Mas continue remando, continue puxando a linha, continue acreditando. Porque no final das contas, não é sobre o peixe que você traz para a praia, é sobre quem você se torna durante a luta. Como o Hemingway escreveu: agora não é hora de pensar no que você não tem. Pense no que você pode fazer com o que há. Me conta aqui nos comentários, vamos puxar um dedinho de prosa. O que te impede de sair a mar aberto e trazer para o papel todas essas ideias que ficam aí fisgando sua cachola? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem algum valor e distribua ele para mais gente. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja e que você goste, hein? Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.
Música